Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos e ao comentário que eu ia fazer ao vídeo Religiões Orientais do Rodrigo Silva. Acho que é Rodrigo Silva o nome dele. Então ele é um arqueólogo e tem o canal Evidências, e ele já fez 4. Eu comecei desde que ele fez o primeiro, né? Eu fiz comentário sobre o vídeo dele. E agora ele já fez 4 vídeos sobre religiões orientais. Eu fiz um pequeno comentário, porque eu já tinha dito que ele junta muito. Ele como que apila bem o resultado, faz a coisa bem pontual, apiladinho, e dá pra gente, não deixa a gente raciocinar. E também não deixa perceber as semelhanças que existem com a Bíblia, né? Porque essas religiões todas, elas têm muita semelhança com a Bíblia, porque a Bíblia foi buscar de todas um pouquinho, um retalhinho, e arrumou ali, botou. Por que eles fizeram isso? Porque o Império Romano, né, na pessoa de Vespasiano, ele precisava ter o domínio não só da cultura muito plural que havia na cidade de Roma, era um pluralismo muito grande, tinha gente de todas as categorias, de todas as religiões, de muitos locais no mundo, mas também para compor todo o império, ideologicamente, todo o império ao redor do Mediterrâneo. Apesar que existe um vídeo que diz que existe uma região na China que possivelmente havia presença de romanos ali, romanos que tinham sido algum remanescente dos sobreviventes da guerra com os partos, e eles tinham ainda depois migrado para a China, ocuparam ali, porque lá eles encontram biotipos assim que não parece puramente chinês naquela região, e também existe uma construção que lembra muito as construções romanas. Se essa não é, isso aí é interessante para o Rodrigo Silva aí pesquisar e verificar se é verdade ou não. Não é problema para arqueólogo, né? É problema para arqueólogo. Então, o que a gente tem que ver é o seguinte: apesar de haver indícios de presença romana na China, a China sempre foi isolada do mundo, principalmente pelas muralhas, né? Pelas muralhas. Então aquela cultura, ela se preservava, ela preservava a unificação. A China, não sei a Índia, mas a China é a única cultura que, desde os tempos mais pré-históricos agora, ela segue íntegra, não é? Então é o seguinte: falar sobre o Oriente com poucas palavras não é possível, né? E toda vez que a pessoa vai falar sobre o Oriente, tem que abrir um espaço para a gente sempre poder colocar uma coisinha. E o pessoal que doutrina o cristianismo, ele só dá um misque, embora pegou todos os retalhos, juntou, só dá pra gente um misquezinho. Eu tenho tanta coisa interessante para mostrar sobre isso, vou mostrar bem de pouquinho, né? Também, inclusive, para dar oportunidade que outras pessoas, elas interfiram, comentem, que é para poder a gente animar a discussão, que eu fico falando quase sozinha. E às vezes quando a pessoa faz um comentáriozinho, às vezes não sou braba não. Mas enfim, vamos voltar à discussão, né? Rodrigo Silva e todos os historiadores e quem fala sobre cultura tem um ponto alto em pôr datas para a cultura alheia. E muitos põem aí 2000 anos antes de Cristo para a cultura chinesa, quando ela foi sistematizada, não sei o que. Já o Rodrigo Silva dizendo que os Jainas eram 600 anos antes de Cristo. Isso são coisas que no Ocidente se conta. Os historiadores ocidentais contam sobre isso, né? Quando a gente foi ver Zima, ele diz: Mahavira não foi o primeiro santo Jaina, foi o último, e que o jainismo remonta,
os tempos pré-históricos, né? Para que eles mudam tanto o calendário? É porque, mostrando que é mais novo, aquela religião judaico-cristã é mais antiga, 6.000 anos, 6.000 anos para Adão, né? Mostra que é mais antiga. Isso aí não é um argumento raso, né? Mas essas culturas, elas são muitíssimas antigas e são muitíssimos coerentes com seus próprios princípios. E a China, a mais íntegra e coerente, que eles não tiveram, eles que eu digo os gregos também, não tiveram o menor acanhamento de chegar ali, pegar aquilo, fundar sua própria religião e dizer que eles é que eram os autores, né? Então, para isso eu estou trazendo aqui, para a gente comentar, esse aqui, ó, o ovo cósmico. Não sei se dá para ver. O ovo cósmico, que é uma lenda antiga. A gente nem sabe, porque na Páscoa se junta como simbolismo da Páscoa um ovo, uma cruz, um carneiro, tanta coisa, um homem morto numa cruz, um sacrifício, né? É muita coisa. A do ovo você consegue a explicação aqui, o ovo cósmico, que é um mito, é um dos mitos da criação. Esse é o mito chinês, não é? De Pancun. Eu tinha dito que eu ia falar sobre o ovo cósmico no vídeo anterior. Tinha dito que ia falar sobre o ovo cósmico, ainda não chegou a oportunidade. Nem foi naquela hora, nem é agora. Mas é interessante que isso aqui, esse mito aqui, ele já vem buscando, não é, sobre o yin e o yang, não é? A obscuridade e a luz, o feminino e o masculino, o frio e o calor. Embora Rodrigo Silva diga que o yin é o mal e o yang é o bem, nunca, jamais, ninguém nunca afirmou isso, nunca, que um era o mal, o outro era o bem. Eles são forças que se equilibram. Lao Tse, ele busca a união, o fim da dualidade, não é? Porque o yin e o yang é a dualidade do princípio universal, né? Isso é uma coisa tão complicada para a gente compreender, mas eles não buscam tornar mais complicado. É complicado mesmo de se entender esses princípios, principalmente porque o cristianismo, eles buscam colocar um como o mal. O mal não existe. O mal não existe. Se há uma divindade única, o universo é único e equilibrado, não existe o mal. Então tudo é bem, é só uma aparência de mal, não é? Agora, o cristianismo é o inverso do taoísmo, porque o taoísmo quer o fim do dualismo e o cristianismo quer cada vez mais aprofundar o dualismo, né? Botar o princípio do bem, o princípio do mal. E quem criou o mal? Quem criou? Foi Deus mesmo ou não criou? Então, se Deus não criou, ele não é o criador de tudo. Porque se ele não criou o mal, algo escapou à criação dele, criou-se sozinho. Isso é uma das contradições desse princípio cristão, né? Aqui o livro do I Ching, né? Eu chamo I Ching, é I Ching, I King, eu não sei se você chama I Ching. Peguei aqui. É o livro das mutações, né? Eu nem sei onde foi que eu marquei isso. Eu tinha 2 livros de Xing, um chega acabou-se, agora já tem outro novo. Tá vendo? Agora, veja bem. Aqui. Pode-se afirmar com segurança que uma sabedoria amadurecida ao longo de séculos compõe o I Ching. De séculos, não é séculos, milênios, né? Não é, pois, de estranhar que essas duas vertentes da filosofia chinesa, o confucionismo e o taoísmo, tenham suas raízes comuns aqui. É o livro das mutações, não é? Então, isso aqui a gente não vai aprofundar, não. Só vou dizer que existe, né? E que eles remontam isso aqui, eu tinha marcado, eu terminei por aí pelo ano 2000 e pouco antes de Cristo. Depois eu vou fazer vídeo específico para isso. Mas essa questão do I Ching e do Tao, a gente tem que ir primeiro para a palavra, né? A palavra é Tao, T-A-O, Tao. Repara como parece com Teo, que depois do grego, né, veio a ser
Deus, e depois de Zeus, e depois Zeus, aí já fica distante. Zeus de tal fica distante, não é? Agora, Tel de tal e de caos também. Que a palavra em chinês, ela pronunciada, ela fica assim uma coisa estranha, diferente, que nem é T nem C. É cao, cao, cao. É uma coisa assim esquisita. Eu mesmo não sei dizer, não é? Então é o caos. O tal é o caos. Só que a gente imagina o caos como uma bagunça. Eles passaram esse conceito pra gente. Que o caos é aquela bagunça. Ah, isso aqui tá caótico. Não é bem assim, né? O caos é esse princípio de mutação. O caos foi dele, desse princípio, que tudo surgiu. Agora, alguém criou o caos, pode ser, né? Quando criaram algumas religiões, que é isso, o caos. O princípio da mutação nunca foi criado. Nunca foi criado, né? Agora, Hesíodo, nesse livro aqui, A Teogonia, né? Esse livro aqui é interessante que ele é bilingue, né? Eu no começo tentei acompanhar isso, risquei o livro todinho. Eu achei muito interessante, aqui tem uns comentários, uma coisa poderosa aqui. Ai, é porque, como é que se sustenta as religiões? As religiões se sustentam em cima de um saber, de um conhecimento. Entre os gregos, esse conhecimento era representado pelas musas. Hoje em dia tem as academias, tem as musas, tem as religiões, todas confluindo para o mesmo fim aqui no Ocidente. O mesmo fim que eu digo é a mesma finalidade, mas não quer dizer que essa finalidade ela é alcançada, ela permanece ideológica, ela não vai para a questão em si, não atinge a nossa condição de existência, ela não atinge, ela só nos mantém alienado de um problema que é nossa obrigação conhecer. Agora, por que eles fazem isso, né? Porque se não for mediante a sustentação dada pelo conhecimento, seja ele qual for, fosse no tempo mítico, era aqueles conhecimentos que estava lá, na Idade Média não, que eu acho que nem aconteceu essa Idade Média. Eu não acho. Depois eu vou explicar por quê. Não é? Isso aí é uma coisa que... Ai, ai. Bom, então vamos aqui, né? Ela tem que ser mantida pelo conhecimento. Esse rapaz aqui, né, já torrando, não é? Eu tenho 2 livros dele, muito bons comentários que ele faz. Ele não faz o comentário querendo, como se ele pensasse o que eu penso. Eu não quero comprometer o rapaz não pensa igual a mim, não é? Ele não é confuso. Agora, as coisas que ele fornece, dá muito subsídio para Juju pensar, não é? Então, toda religião, ela tem que se sustentar em cima do conhecimento que permeia toda a sociedade, a academia, as ciências, ela vive em função de sustentar isso. Verdade ou não, eles têm que ser sustentados, senão desaba o mundo, né? Cai um pedaço de céu velho, como é que faz, né? Então por que a gente vê? As musas dançam em torno da fonte violácea e do altar do fortíssimo Zeus, como centros criados pela circunferência da dança. A fonte e o altar se equivalem. E todo o contexto desse proeme mostrará que, como a fonte é fortalecida e mantida pela dança, o altar do bem forte filho de Crono, não é? A presença da própria força de Zeus é mantido pelo canto e danças das musas. As musas eram conhecimento, né? Era a musa da dança, a musa da música, a musa da poesia, e aquilo era a forma de conhecimento. O fluxo recebe da dança a sua força, e o altar de Zeus, a força suprema, também recebe da voz e da dança das musas. Um verbo como melpomai, cantar e dançar, donde o nome melpomene, para uma delas, uma das musas, indica o quanto eram sentidos pelos gregos antigos como uma unidade, os atos de cantar e dançar, a voz e o gesto. Voz e gestos que, executados pelas musas, tornam aqui presentes a força de Zeus entre os homens. Olha,
torna aqui presentes a força de Zeus entre os homens. Zeus é Zeus, Zeus é Deus. E aí não mudou muito, né? Porque eles... Zeus era Júpiter. Júpiter era aquela divindade cujo sacerdote pontífice máximos era César, Júlio, Caio Júlio César, né? E depois, repentinamente, o Império Romano larga a questão dos gregos e pega a questão do judaísmo, porque os livros traziam uma outra cosmovisão, traziam uma visão de Javé, Jafité, Javé, Javiné, esses nomes assim que termina dando, pela conotação da sonoridade da palavra, termina te encaminhando para mesmo tetragrama, né? Eu não posso falar muito não sobre isso. Eu estou dando assim uma ideia, cada um vai captando ali. Não me comprometo muito, não é? Então, como aqui eles mostram, nesse livro da Teogonia, o quanto eles trazem já dos chineses. Por quê? Depois eu vou procurar onde é que está, que um dos autores, não, esse pensamento não é meu não. Era preciso eu ser muito inteligente para pensar isso. Eu já captei isso de outro autor. Ele diz, eu vou procurar e vou botar na descrição. É porque é importante sempre olhar a descrição dos meus vídeos, porque o que eu não consigo me lembrar, não consigo dizer, eu emendo na descrição, né? Às vezes eu passo dias e dias para fazer a descrição do vídeo. Aí eu vou me lembrando de uma coisinha, põe, bota ali na descrição, eu vou enriquecendo os vídeos, né? Porque o assunto é muito, né? Então, chega, me perdi aqui, que eu estava falando sobre deles irem buscar ali, no tal. Os gregos já pegam, que esse autor, ele diz que os gregos foram buscar nos conhecimentos orientais. Hesíodo foi buscar nos conhecimentos orientais para compor seus poemas. E esses poemas eram a religião, a Bíblia da época eram os poemas de Homero, né? Eram os poemas de Homero. Inclusive existe aqui uma crítica sobre a questão de você colocar, os aedos terem colocados o poema no formato escrito, que não deveria ser, não é? Que não deveria ser. Aqui está aqui anotado em algum canto, não é? E até Sócrates que dizia, mas depois eu vou colocar, depois eu coloco na descrição. Então, esse autor diz, que eu depois vou colocar na descrição também, que Hesíodo foi buscar nos mitos, no conhecimento oriental, os fundamentos para os seus poemas, né? Agora, tá aqui, logo no início do poema de Hesíodo, que é aqui quando ele conhece hino às musas, pelas musas, Heliconia diz, comecemos a cantar, bababá, bababá, vem, aqui, já nessa parte, os deuses primordiais, não é? Acho que aqui já está pelo verso, entre o 115 e o 120, não é? Diz aqui, sim, bem primeiro nasceu caos, depois também terra de amplos seios, de todos sede irresvalável sempre dos mortais, que tem a cabeça do Olimpo nevado, e Tártaro nevoento no fundo do chão de amplas vias, e Eros o mais belo entre os deuses. Salta-membro dos deuses todos e dos homens todos, ele doma no peito o espírito e a prudente vontade. Do caos, Érebo e noite negra nasceram. Então aqui já está mostrando, né? Do caos, uma unidade, né? Noite, né? Noite e Érebo. Aí depois diz que o Érebo era uma coisa, um lugar escuro, o local dos mortos, sei o quê. Mas, se a noite é negra, o outro que combina, para fazer assim o yin e o yang, tinha que ser claro, né? Então Érebo é um local claro, né, pessoal? Era terra.
Ai, meu Deus, sei não. A minha cabeça faz bem assim, não repare não, viu? Mas aqui tá mostrando claro. Não sei se tá claro também, né? Que vem do Oriente essas coisas. E agora eu vou pôr uma coisa muito simples. Que é, o que a Bíblia tem com isso? O que a Bíblia tem com isso? O que a Bíblia tem a ver com o conhecimento chinês e com o conhecimento indiano? Com o conhecimento indiano eu já mostrei que Jesus era o sábio Jaina, né? Que era o Salvador Jaina. Agora, o que tem a ver com a China? Tem a ver aquilo que eu já tinha falado em outro vídeo, que eu espero que alguém tenha percebido. Se não percebeu, agora eu vou falar claramente. Todo mundo sabe que vem da China o conhecimento chamado Feng Shui, que na China se pronuncia Feng Shui. Feng Shui. Não sei não como é pronuncia, é assim, eu digo Feng Shui, né? Então o Feng Shui é a água e o vento. A água e o vento. Até que o Rodrigo Silva, ele diz, num daqueles pontos que ele leva, que muitos acreditam no Oriente que Deus é a própria natureza, Deus são essas forças, Deus são, Deus são. Deus não é, né? Deus são. Deus tem um S, mas é uma palavra singular. Deus, era para ser Deus, né? Deus, deuses. Então Deus são várias forças em equilíbrio. Porque se não tivesse em equilíbrio, o mundo já tinha se destruído. Entre essas forças que estão em equilíbrio está o Feng Shui, a água e o vento, que muitos utilizam. As igrejas católicas, elas são baseadas no Feng Shui. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando isso. Então, muito do conhecimento oriental está aplicado, mas ao mesmo tempo negado, né? Então é o seguinte, o Feng Shui, a água e o vento, está no capítulo 1, dos primeiros versículos de Gênesis. A água e o vento. Sobre a água havia um vento forte, o Espírito de Deus pagava sobre a água, o Espírito de Deus era o vento, não é? Então era o Feng Shui. Então quer dizer que o judaísmo e o cristianismo, eles nascem juntos com Vespasiano. Eles podem até dizer que veio de algum... Como é que é possível eles unificar tudo? Aqueles heróis, eles tinham que sair andando pela terra toda. Como eles não andaram na China e nem vieram para a América Latina, né? Senão teria dito também que Abraão, até tem uns vídeos aí que o rapaz diz que os judeus estiveram aqui antes do descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral, tanto que existia algumas palavras de Barzel, né? Eles sempre vão buscar, essa ciência sempre vai buscar elementos para que conjugue essas musas ali, sempre organizando as coisas dessa forma. Agora, o Feng Shui está no versículo 1, é a água e o vento. Depois eu vou detalhar, porque é muita coisa. E depois eu vou detalhar mais, viu? Eu sou grata a quem me assistiu nesse canal.